Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso canal Filosofia Capital e bora para nossa análise diária. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês, ok? Ativem o sininho de notificações. Galera, seguinte, hoje queda pro dólar, né? E uma subida aqui, uma alta, com certeza, né? É uma alta de certeza aqui da nossa bolsa, tá? Inclusive nós tivemos o nosso Ibov já basicamente às 10h04 já rompendo, né? E passando aqui a máxima histórica, tá? Nosso mini índice não chegou ainda, né? Nosso mini índice não chegou na máxima histórica dele ainda, mas possivelmente está indo para romper também, né, galera? Então, pessoal, começando aqui, né? Primeiro, as bolsas estavam em alta, tá, galera? Bolsas estavam em alta. O que mais? Setor de energia também estava em alta, tá? Colocar aqui os metais também estavam em alta, tá? E inclusive se nós formos olhar para o nosso Forex, né? Aqui o nosso Forex, o nosso real perante as outras moedas, né? Estava ganhando praticamente de todas. Então isso aqui nos deu um cenário de alta, tá, galera? Um cenário de alta para o nosso mini índice. Então, né? Bora olhar aqui também o nosso juros, né, galera? O nosso juros ficou um pouco mais flat na manhã, né? Só que depois, assim, umas 9h30, tava meio errôneo, tá? Tava bem flat, trabalhando de forma mista. Deixa eu aumentar aqui pra gente. Assim, né? Então, olha aqui as pontas e os vértices, né? Então tava um pouquinho apenas positivo, mas depois a gente teve um arrefecimento. Galera, a gente está vendo que está tendo um fluxo bem pequeno, né, no nosso juros, tá? Desde segunda-feira. Por quê? Por causa da nossa taxa, né, que vai ser decidida hoje às 3 horas ali no o Fed, né? Então, 3 horas da tarde vai ter a maior volatilidade possivelmente de hoje, né? Então, daí, olha só, né? Tá com pouca força, né? De volume, de contratos. Então o mercado ele está esperando mesmo essa possível baixa, tá? Então os Estados Unidos ele vai possivelmente vai baixar de 4,0, né? De 4 para 3,75, né? Então DIs na queda, tá, galera? E o mercado ele ainda espreita, mas a bolsa elas dispararam, né? As bolsas elas ficaram positivas. Então, pessoal, olha só, mini índice, qual era o racional, né? Procurar uma zona boa de compra. Onde foi essa zona boa de compra, né? Foi no POC no ajuste, né, galera? Então, comumente eu venho e falo aqui para vocês, né? Olha aqui o micro S&P 500 tava na alta, né? Então, tudo praticamente na alta. Era esperar alguma movimentação um pouco mais forte, né? Um preço melhorado da compra, né? Bem verdade que a gente teve um movimento, né? A gente teve um movimento de queda, mas depois com a força dos DIs, porque os DIs eles estavam meio que flat, mas para positivo. Depois eles começaram realmente a seguir uma tendência de baixa, olha aqui, né? Então arrefecimento claro aqui a partir das 10h30, né? 9h30 até umas 10h30 eles só caíram realmente, né? O que aconteceu com o nosso mini índice? Subiu então, né? Então a compra aqui no ajuste no POC já para vir desafiar essa máxima de até então foi bem plausível, né? Que inclusive ele bateu aqui no nosso índice de volatilidade, né? Que ele mede, ele faz o cálculo, né? E calcula a amplitude da primeira 1 hora, né? Aqui da segunda 1 hora, da terceira 1 hora de forma individual. Então ele não pega todo o tempo, né? Ele pega apenas das 9 às 10 do mini índice e plota aqui uma amplitude,
né? Uma amplitude de 1 hora, uma amplitude de 2 e de 3 horas aqui, né? Mas de forma individual, né? Então ele pega das 9 às 10 de forma individual e plota. Das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, né? E faz o cálculo. E nós também temos aqui a nossa amplitude média diária, que é calculada, né, na amplitude do dia, tá? Então nós temos formas aqui de nós vermos se está um preço um pouquinho mais sobrecomprado, sobrevendido. E aqui é muito interessante essa compra, galera, muito interessante mesmo. Eu entendo que o primeiro alvo poderia ser a nossa VWAP, né? Mas realmente o alvo seria vir desafiar essa máxima aqui, galera. E tá, abre o mercado à vista, né, pessoal? Abre o mercado à vista, DIs estão caindo. O que vai acontecer? Basicamente, olha só, as ações, né, os ETFs, tá, os índices, tudo na alta, tá? E hoje eles fizeram aquele movimento que é um pouquinho mais conhecido da gente, né? Que tem um momento, né? A gente tem um pequeno arrefecimento, que esse aqui se chamaria pullback, e depois, olha só, né? A gente tem a retomada da compra, que foi exatamente o que o mini índice fez aqui, né? Então, uma compra nesse estágio, né? Daqui segurar uma compra, tá? Seria bem interessante, tá? Rompendo essa mínima, né? Porque o que acontece? Ele encontra uma região aqui de interesse, né? Faz um pequeno pullback e a compra tá bem aqui nesse rompimento, já para vir desafiar essa máxima, né, galera? Tá, então ele faz esse movimento, né? Cria uma liquidez bem aqui interessante, que é no POC no ajuste de ontem. E o mercado ele pega uma certa força, né? Então a gente tem aqui a abertura do mercado à vista, movimentação clara de compra, né? Então quem fez essa movimentação, a gente vê aqui uma resistência, né? Nos 150, 700, né? 150.700, tá? 150.700. Então a gente vê uma certa resistência aqui, mas o cenário não mudou, tá? Nessa abertura ainda era para compra, tá, galera? Mas quem tá aqui e comprou, né, faz uma pequena parcial, tá? Faz uma pequena parcial e a gente tem esse pequeno movimento, né? Mas é bem verdade que para mim aqui um cenário ainda era de compra, né? Aqui ainda é cenário de compra. Aqui, uma compra aqui, fazer uma parcial aqui seria interessante, né? E depois, como o cenário ele não mudou, né? Poderia até comprar mais um pouco, tá? Acho que poderia até comprar mais um pouco. E o mercado ele segue a sua tendência ainda, né? E vem aqui para esses níveis de 0,5% de alta, né? Aí aqui a abertura do mercado americano, então quem compra aqui faz uma parcial aqui. Quem compra aqui faz uma parcial, né, na abertura do mercado americano. Por quê? A abertura do mercado americano, galera, ela pode trazer certas incertezas. Então, alguns players, né, que fizeram parte desse movimento, eles esperam o preço vir para o preço médio deles, né? Então, por isso que a gente tem aqui as nossas VWAPs, tá? Mas é sempre bom já colocar no bolso, né? Então, quem coloca no bolso produz ordem de venda e a gente tem esse pequeno arrefecimento, né? Que seria o nosso pullback. Então, voltou para o preço médio. Aqui nós temos ainda o interesse da compra, né? Porque aqui a gente tem a linha zero, né? Então, o lado positivo e o lado negativo. Olha só, tudo basicamente na alta, né? O que aconteceu? O mercado conseguiu manter a alta de novo, né? Então, não teve muito o que falar hoje, tá, galera? Basicamente, a gente teve uma compra aqui, tá? Uma compra aqui, né? Também nesse pequeno pullback do ajuste no POC, né? Essa compra aqui, podia ter comprado aqui, seria uma compra mais de risco, mas essa segunda compra para vir desafiar essa máxima, bem interessante, né? Aí ele carrega essa liquidez, né? Ele tem uma liquidez aqui, né? Então ele traz essa liquidez daqui,
para cá, né? Então cria-se uma liquidez, né? Ele tenta romper, rompe, mas volta, né? Trabalha e não consegue mais vir nesse preço melhorado da venda, né? E depois segue a tendência de alta, né? Então a gente vê aqui, né? Comumente eu falo para vocês que nós temos aceitação, né? Aceitação, preço de aceitação, rejeição da venda, rejeição da compra. Ele nem conseguiu vir para rejeição da compra, né? Então a gente tinha um cenário de compra até aqui, tá? Para vir no máximo, já chegar, vir para o POC de até então e vir para máxima, né? Então basicamente foi isso. Aí o mini índice não deu mais algum cenário de compra e já está perto aqui da amplitude média diária, né? Então ele fez essa movimentação bem mais interessante e temos o recorde, né? Nosso aqui topo histórico foi rompido, o Ibov está quase 1% de alta. Possivelmente ele pode ainda romper de novo, né? Com a decisão dali do Powell, né? Do Fed. E, pessoal, dólar, né? Então, dólar futuro. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, tá? Ativem o sininho de notificação. Pessoal, o dólar, inclusive hoje nós temos a anti-pré-rolagem, tá, galera? Hoje nós temos a anti-pré-rolagem. Então, anti-pré-rolagem, o que isso quer dizer? Que nós já temos que estar olhando para o DR1, né? Então, hoje é anti-pré-rolagem, amanhã é a pré-rolagem, depois de amanhã, sexta-feira, é a nossa rolagem, tá, galera? O FRP0 está de 3 pontos, então basicamente essa distância aqui, né? Deixa eu mostrar primeiro aqui para vocês o nosso DR1. Então, DR1, X25, Z25, né? Que é justamente a rolagem do contrato antigo, o contrato novo. O contrato novo vai ser o Z25, né? Então, a gente já vê aqui que a diferença do preço futuro, preço à vista, já está de uma frequência, né? Então, a gente já tem que encarar isso aqui como uma zona, né? Conforme já falei para vocês aqui na diferença de 5 pontos, né? Já é praticamente uma frequência, né? Um pouco mais de uma frequência, né? Mas essa aqui já é uma frequência, então a gente tem que considerar como uma zona, tá? Então, dólar abriu com a movimentação um pouco mais forte, né? Ele buscou aqui a mínima da CME, né, pessoal? Então a gente viu aqui máxima da CME, mínima da CME, né? Parâmetro de abertura, né? Taxa máxima de câmbio, a taxa mínima de câmbio. O POC de ontem e o ajuste. E aqui em cima, pessoal, a gente tem o nosso D+1, que é a Petax de ontem. Então, abrir aqui e já procurar uma venda aqui seria um pouco mais forçoso, né? Mas uma compra, porque esse movimento foi bem rápido, né, galera? Bem rápido, né? Então, quem abriu aqui, né, abriu no POC e já procurou uma venda por ajuste, foi bem interessante. E chegou na máxima da CME, tá? Então ele veio aqui para a mínima da CME e a gente tem a taxa mínima de câmbio aqui, né? Então uma compra aqui para vir trazer para o nosso ajuste, né? E para o POC seria interessante, né? Trazer para essa, inclusive para nossa média aqui VWAP, né? Para nossa média contratual. Só que hoje foi um cenário um pouco mais para queda, né? Então a gente vê o DXY, ele fez uma movimentação um pouquinho mais de alta, às 9 horas ele estava com 0,18, 0,20, tá? Então ele estava um pouco mais flat para alta, né? Só que depois a gente viu um arrefecimento, né? Que aconteceu basicamente a partir das 11, né? Então a partir das 11 ele já começou a tomar uma certa tendência de baixa, né, galera? Ele não está conseguindo passar aqui do 98.500, né? 98.500. Então, galera, os nossos DIs também
caindo, né, o dólar ele acompanhou essa queda, tá? Então a gente viu aqui como os DIs eles estavam um pouquinho mais flat, então a gente teve cenário de compra e de venda, né? Quando ele fez esse movimento aqui, né? Então ele abre perto do parâmetro de abertura, buscou o ajuste de ontem, buscou a mínima da CME, entrou uma resistência, dava para ter feito alguma compra nesse sentido, né? E depois ter comprado de novo no ajuste, né? Para trazer o alvo mínimo é o POC de ontem. Só que ele pegou uma tendência, né? A gente teve o arrefecimento ali no nossos juros, tá? O DXY começou a se endereçar para queda também. E a gente viu o nosso dólar começando a perder força, né? No Forex, o Brasil ele estava com uma moeda um pouco mais forte, né? De forma conjunta, tá? Então ele estava praticamente ganhando de todas as moedas principais do mundo, né? Então isso aqui deu também um certo direcionamento para o nosso dólar cair, tá? Fez a primeira Petax, né? E aqui foi bem interessante, né? Porque aqui já dava para entender que ele criou a liquidez, né, galera? Então ele cria liquidez, cria uma liquidez interessante aqui, trouxe bens abaixo, né? Então fez a primeira Petax futura abaixo dessa liquidez principal. O que ele está dizendo para nós, né? Que a gente vai ter uma tendência de baixa, tá? Então ele fez essa movimentação aqui, né? E aqui embaixo não dava ainda para comprar, né? Porque a gente, aliás, para vender, né? Porque a gente tem que esperar os players eles tomarem algum tipo de iniciativa, né? Mas em pontos bem específicos, né? E esse ponto específico é o preço futuro. Então, essa venda aqui para já trazer para o preço à vista, tá de uma frequência, tá, mas eu acho bem necessário, né? E daqui para cá trazer para essa mínima para renovar, tá? Então, bem interessante, tá? Essa venda aqui em cima do preço futuro, né? Compra aqui caberia, não acho tão interessante, tá? Como ele pegou uma certa tendência, então eu acho melhor ele voltar no preço futuro, né, para vir desafiar a mínima, né? E depois ficou no preço futuro, né? Não conseguiu perder esse range aqui, que ele está no 343, né? 343 seria um pouquinho mais interessante em 350, né? Então 300 e aqui ainda tá o 350, né? Então tá bem interessante uma venda para já vir basicamente buscar o 0,5% de novo. O que foi que não aconteceu? O que foi que aconteceu? Ele não conseguiu buscar, né? Ficou trabalhando em cima da segunda Petax futura, tá? Isso o dólar caindo, os juros também. Então, interessante é fazer esse movimento, né? Trazer a cotação para o preço futuro, tá? E depois ele veio aqui basicamente no 350, né? E depois conseguiu buscar, né? Buscou o preço futuro, o segundo preço futuro e basicamente fez a terceira Petax futura aqui no 338, né? Então quase que ele conseguiu realmente ultrapassar esse nível, não está conseguindo passar. E tá aqui, né? Inclusive eu tô no site do Banco Central, pessoal, eu não consigo acessar, tá? Tá fora do ar. Eu tenho aqui a minha Petax, obviamente, eu tenho as Petax aqui, o nosso casado tá de 3 pontos, né? Menos de uma frequência, olha só, né? Então não tá conseguindo ser executado, mas eu tenho aqui o nosso estudo sugerido, né? Então, conforme o nosso Profit ele mostra aqui as nossas Petax, eu consegui incluir, tá, no nosso preço. Não teve uma grande diferença de uma Petax para outra. Olha aqui a distância, né? Então, eu estou usando aqui o nosso estudo sugerido, né? Então, nossa Petax ela tá aqui, tá? Então, seria interessante ele já vir aqui buscar para o nosso preço futuro e a nossa Petax final, né? Se o Powell falar, isso aqui vai ser um bom, dependendo do texto, né?
que possivelmente o mercado ele já está preparado, né? Então aqui seria, se ele der o dólar der um spike, né? Seria interessante para uma possível compra, né? Mas tem que ver um momento que ele vai ganhar, né? Se ele vai fazer uma movimentação muito mais forte, né? Se ele fizer uma movimentação muito mais forte, né? Isso aqui pode virar inclusive uma resistência, tá, pessoal? Então, basicamente é isso pro câmbio. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like. Até mais, pessoal. Bons trades.